Oi, eu sou a Carol e eu tenho um podcast. Que coisa doida, não? Quantas vezes, né, que a gente não tem ideias e não coloca elas em prática? Mas estou colocando aqui uma minha e antes de vocês ouvirem as incríveis conversas que tem aqui, eu preciso contextualizar de onde saiu a minha ideia. Eu amo conversar. Eu era aquela criança na escola que tinha o feedback das professoras de ser uma boa aluna, mas que falava demais. E assim, eu acho que eu não sou única, eu acho que tem mais gente que é assim, né? Eu sempre fui aquela criança e adolescente, assim, quando eu já era maior, que queria estar com os adultos. Eu queria estar sentada na mesa com os adultos, eu queria estar nesse mundo. E com o tempo eu fui percebendo que o que eu queria mesmo era aprender. O famoso aprender com o erro dos outros, sabe? Eu cresci, eu me formei em arquitetura, eu entrei no mundo corporativo, jurando que nunca mais ia abandonar, né? Tipo, eu lembro que eu estava numa entrevista de estágio numa empresa muito grande e eu falei, eu quero me aposentar aqui dentro. E hoje eu não penso nem em me aposentar, pra ser sincera. E acontece que, enfim, a gente vai amadurecendo as nossas ideias, né? E eu vivi uma vida muito no automático, e o meu único desejo era sair da casa dos meus pais, era o meu único grande plano de vida, assim. E hoje eu consigo ver que eu não tinha nada além disso, não conseguia pensar em a minha vida depois da saída da casa dos meus pais, sabe? Mas eu queria ter meu canto, eu queria ter o meu lar, tipo, a minha casa. E aí, depois que eu me formei, eu entrei num curso técnico de desenho de imobiliário, fazendo assim um movimento completamente oposto de que todo mundo faz, que é primeiro o técnico, depois a graduação. Eu fiz ao contrário, né? Eu fiz a graduação e depois o técnico. Mas tudo bem, eu queria aprender. E lá eu aprendi um novo mundo, praticamente, que é o mundo dos concursos, que é uma coisa que não se fala muito na faculdade, porque tem os concursos numa esfera muito maior, com arquitetos profissionais mesmo. Não tem tantos concursos focados em estudantes, que é o caso lá do design de imobiliário. Cursos, eles acontecem, enfim, por instituições ou por algumas empresas para conhecer novos imobiliários. Eles acabam comprando alguns, ou outros são só premiados e tudo bem, tudo bem. E aí um deles eu me juntei com um grupo e a gente se inscreveu. E basicamente o concurso tinha como foco o empreendedorismo social e sustentável. E o ganhador ia ganhar um prêmio em dinheiro para abrir uma empresa com uma pegada bem social e sustentável mesmo. E aí a gente passou numa seleção de 100 pessoas, 100 ou 80 equipes, assim. Depois a gente passou em outra seleção de 10, e aí finalmente a gente foi finalista. E ali nascia a Lobo Guará, mobiliário que no começo, né, seria mobiliário de papel, com doação para mantas, para moradores de rua, que se tornou, na verdade, uma empresa de decoração e com descarte correto de resíduos, porque a gente tinha bastante descarte proveniente, né, da indústria moveleira, e aí a gente fazia esse descarte correto com uma empresa terceirizada. E essa experiência, assim, deu um 360 na minha vida, foi incrível. E, enfim, foi um divisor de águas mesmo. Hoje eu não consigo viver como eu vivia antes, depois dessa experiência, sabe? Passar por esse concurso que trouxe como é feito a construção de uma empresa, sabe? A gente teve análise SWOT, como montar um plano de negócio, a gente tinha mentorias de desenvolvimento, até um pouco pessoal, assim, autodesenvolvimento e desenvolvimento de uma empresa. Tudo isso faz com que assim, eu não consiga ver uma vida de trabalho do mesmo jeito que eu vi antigamente. E além de estar vivendo essa experiência completamente nova, deixando tipo, a minha criatividade bem livre para criar, sem pressão, a gente participou de alguns projetos bem legais, a gente participou de feiras, tudo isso vai construindo um novo jeito de você ver o mundo, sabe? De você ver o trabalho, de você ver, enfim, o meio corporativo até. E eu lembro que a gente fez um projeto muito lindo, que era um bloquinho, assim, um caderninho de notas, e a capa desse caderno era de couro, né, proveniente desse descarte da empresa, que a gente reaproveitava para fazer alguns mobiliários e alguns objetos de decoração, na verdade. E a gente encapou e chancelou com o logo da empresa. E
esse projeto em si tem um espaço muito gigante no meu coração, porque foi uma materialização, assim, muito grande. Eu lembro da gente ter caixas e cadernos para colocar lapisinho, porque a gente fez também um lápis personalizado. Então, assim, não dá para você passar por uma experiência dessa e tapar só com a peneira, sabe? Mas, como, assim, nada é para sempre, eu acabei saindo para viver um outro projeto profissional que eu estava passando no momento. E algumas semanas depois, se eu não me engano, até foi uma semana depois, a pandemia estourou. E hoje eu vejo que foi a decisão assim mais certa que eu tomei na minha vida, porque eu não ia conseguir conciliar isso durante a pandemia. Da falta, eu sei o potencial incrível que tinha, assim, pessoas do meu lado também sabem do potencial que essa empresa tinha, mas aquele ciclo se encerrou. E aí, assim, como que você, sabe, como que você simplesmente não faz nada com uma coisa que tá pulsando dentro de você, sabe? É muito difícil. E aí, no meio da pandemia, eu tive a ideia de ter um podcast. Sabe uma vozinha, gente? Aquela vozinha que vem lá no fundo do ouvido falando assim: e se eu tiver um podcast? E aí, essa ideia nunca saiu do papel. E eu tava completamente imersa nesse formato, porque eu tava trancada em casa, eu precisava me concentrar no trabalho, que ele era bem automatizado, então eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu tive a ideia e guardei por alguns dias. Depois eu falei com meu namorado, que me encorajou, mas eu mesma não tinha a coragem de fazer. E acho que algumas pessoas vão se identificar aqui. Durante todo esse tempo, as ideias foram mudando. Eu acho que eu já pensei em uns 5 temas diferentes, em vários formatos para essa ideia, e no meio desses anos eu troquei de trabalho, eu me mudei para Santos e eu finalmente realizei o meu sonho, que era ter o meu próprio lar, sabe? Então, algumas coisas também influenciaram para que essa ideia não saísse tão rápido do papel. E aí, no meio dessa ideia, na verdade, com essa ideia, e eu estando em Santos, ela veio muito à tona, sabe? Depois que as coisas se acalmaram um pouco, depois da minha mudança. Eu não sei o que acontece aqui em Santos, mas para mim o solo é muito fértil para colocar as ideias em prática, sabe? Eu vejo muita gente se movimentando, eu tô envolvida com muitas pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Então eu comecei a conhecer algumas mulheres, a estar em alguns lugares diferentes, nesses lugares que as pessoas, enfim, tão afim de fazer com você que a coisa aconteça, sabe? E aí, finalmente, eu tomei coragem, peguei toda a coragem que existe dentro de mim, coloquei dentro de um saquinho e falei, vamos embora. E aí, assim, uma ideia que eu tive lá em março de 2020 só vai ganhar vida agora. E eu tratei, assim, muito em terapia isso. Eu amadureci muito essa ideia comigo mesma, com o Evandro falando na minha cabeça, querendo que eu fizesse podcast. E mesmo sem ter nada acertado de como seria, e até compartilhei com algumas pessoas que sei que dariam um empurrão, que era só isso que eu precisava. Até que um dia eu tava no Juicy Hub, aqui em Santos, para quem não conhece, é um coworking, para participar de uma palestra. E aí, como eu falei, eu me colocava em lugares que me ajudassem a me desenvolver. Então, antes de começar, eu estava conversando com a Isa, do Estratégia Feminina, desabafando tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, com algumas outras coisas que não cabem aqui. E ela me ouviu com todo o coração dela. E no fim, ela me lançou a seguinte frase: tá, mas o que você faria agora? E aí eu fiquei: o podcast. Tipo, firme e forte, o podcast. E ela simplesmente veio com uma bomba pra mim, falando: você quer gravar agora? E, cara, ali eu vi a minha vida inteira passar nos meus olhos. Tipo, igual aquelas cenas de morte. Porque eu falei, cara, todos os sinais, todos os empurrões, tudo que eu tô esperando externamente tá aqui na minha frente falando comigo. Como eu vou falar não pra essa menina? E outra, como é que eu vou falar não pra ela e eu tô falando não pra mim também, sabe? Então é pior, 2 vezes pior. É como se eu estivesse falando pro universo. Não, obrigada, universo. Eu sei que é essa oportunidade que você me deu, mas obrigada, sabe? Aquela história do cara que tá se afogando e Deus manda os barcos e aí ele morre, chega no céu.
E aí ele fica infeliz, fica bravo com Deus porque não mandou ninguém pra salvar ele. E aí ele falou, ué, mas eu mandei vários barcos, você que não quis. Era, tipo, nessa história que eu fiquei pensando, assim. E aí, cara, sem pensar assim, muitas vezes, embora minha vida tivesse passado na minha cabeça, eu falei sim. E aí, assim, 5 minutos depois, a gente já tava montada com o celular a posto, fonezinho, pra gravar. Só que assim, eu não tinha noção do que eu ia falar. Noção, sabe? Mas foi uma coisa totalmente espontânea, que ficou tão legal, mas tão legal que seria uma falta de educação se eu não colocar isso no ar e eternizar esse momento, que foi muito importante pra mim. E acho que a Isa não tem noção do que ela fez por mim, sabe? E ela simplesmente mostrou que pra você fazer a sua ideia acontecer é muito simples. E era só uma insegurança da minha cabeça. E aí, a partir desse dia, eu ainda levei alguns meses para finalmente acertar a ideia que eu estava tanto procurando. Mas hoje o meu podcast é um espaço onde eu quero compartilhar vivência com outras mulheres que, assim como eu, também tiraram uma ideia do papel e fazem isso assim de uma forma foda, sabe? Eu olho essas mulheres que eu, algumas todas, e é isso. Eu quero que todo mundo conheça essas pessoas. O meu podcast, Você Vem de Onde, diz muito mais do que de onde a pessoa está vindo ou de onde ela veio, sabe? Ele diz respeito assim de toda a bagagem que essa pessoa traz na sua vida. Então, vamos conhecê-las?